pessoal, tudo certo? Playoffs da Liga Nacional de Futsal, como diz aquele ditado, hein? Tirem as crianças da sala que agora é brincadeira de gente grande. Então a gente vai tentar identificar por aqui quem que leva vantagem, pelo menos nesta primeira fase de mata-mata da competição, 2 jogos ida e volta. E a gente vai conhecendo os classificados aos poucos aí até o grande campeão. Convidar você para participar junto com a gente e interagir por aqui. Claro, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, interage junto com a gente por aqui também e deixe no comentário quem você acha que vai ser o campeão da Liga Nacional de Futsal nesse ano 2022. Manda um comentário por aí, interaja junto com a gente, participa também desse conteúdo que a gente gera aqui no canal do YouTube. Passando de confronto a confronto, começando com Magnus, primeiro colocado, contra o Minas, 16º da primeira fase. Melhor ataque da competição, com 71 gols marcados até agora. A equipe do Magnus caiu um pouquinho de produção na reta final, tudo bem, mas mesmo assim ainda é uma das principais equipes do futsal nacional, com a mais absoluta certeza. Está entre o rol aí dos favoritos da competição e leva favoritismo também nesse confronto. Na primeira fase, o encontro das duas equipes terminou com a vitória do Magnus por 8-0, fora de casa na rodada 8. São José contra o Corinthians, hein? Vamos na ordem cronológica dos jogos. O São José é 7º colocado, o Corinthians 10º colocado na primeira fase. As duas equipes encerraram, inclusive, a primeira fase se enfrentando. Vitória do São José pelo placar de 4-1, fora de casa. E aí leva também uma vantagem sobre a equipe do Corinthians. Mas o Corinthians, a gente conhece muito bem a sua força nessa etapa. E aí o equilíbrio desse confronto um pouco maior, pendendo um pouquinho a vantagem para a equipe do São José, mas o Corinthians, em função do seu histórico, equilibrando as coisas. Joinville contra Campo Mourão, aqui é favoritismo do Joinville nesta partida, nesta disputa. Joinville, segundo colocado, a equipe do Campo Mourão, 15º. Na rodada 11, as duas equipes se enfrentaram e o Joinville ganhou fora de casa pelo placar de 4-1. Joinville, atual campeão da Taça Brasil, levando também a vantagem nesse confronto. Tá concordando? Tá discordando? Deixa nos comentários aí, participa com a gente. Santo André contra o Atlântico. Talvez o confronto mais equilibrado desta fase de oitavas de final da competição, até porque as duas equipes ficaram muito próximas na tabela de classificação. Santo André em 8º, o Atlântico em 9º lugar. O jogo decisivo é em São Paulo. Na primeira rodada da Liga Nacional de Futsal, deu Santo André em casa pelo placar de 3-0. Mas de lá até aqui as equipes mudaram bastante, então não se tem muito parâmetro. São José leva vantagem de jogar o segundo jogo em casa, mas é confronto bem equilibrado, talvez o mais equilibrado desta fase da Liga Nacional de Futsal. Cascavel contra a Soeva, o atual campeão, fechou a primeira fase em 5º lugar, pegando o 12º colocado. Na fase classificatória deu a Soeva em Venâncio Aires, vitória pelo placar de 4-3. Se repetir esse placar, Cascavel vai ter que se virar para resolver as coisas lá no Ginásio da Neva, em Cascavel, no jogo da volta, apesar do favoritismo do atual campeão. Praia Clube contra o Pato Futsal. O Praia 4º colocado, o Pato 13º. Na primeira fase, lá na rodada 14, vitória do Praia pelo placar de 4-1 em casa. Aliás, o Praia teve a melhor arrancada final, né? A melhor chegada nesses últimos jogos aí da Liga Nacional de Futsal. Disparou, emendou uma sequência espetacular de vitórias e chega com moral para a fase de mata-mata. Apesar de não ter feito uma boa Taça Brasil, Praia vai com moral e com força para os playoffs da Liga Nacional de Futsal. Seguindo com mais um confronto, tem a CBF de Carlos Barbosa contra a equipe do Marreco. Na primeira fase, deu Marreco em Carlos Barbosa, vitória pelo placar de 3-2. A CBF tem a melhor defesa da Liga Nacional de Futsal, 27 gols sofridos apenas na primeira fase. Apesar de ter perdido o primeiro jogo na fase classificatória, leva vantagem o time de Carlos Barbosa. Também é um dos francos favoritos a chegar, pelo menos brigar para estar na decisão da Liga Nacional de Futsal. E por fim, fechando os confrontos desta fase, Jaraguá contra Joaçaba, clássico catarinense,
vai pegar fogo. Equilíbrio, Joaçaba terminou em 11º. A equipe do Jaraguá em 6º lugar, por isso o jogo decisivo vai ser em Jaraguá. Na primeira fase, na primeira rodada da Liga Nacional de Futsal, as duas equipes se enfrentaram com vitória da equipe do Joaçaba em casa pelo placar de 4-1. Um detalhe dos confrontos de todas as equipes que estão nesta fase. Na primeira fase não teve nenhum empate. Teve sempre um vitorioso. E aí a gente vai ficar na expectativa de como é que vai ficar então esta segunda etapa da Liga Nacional de Futsal, a fase dos playoffs, começando pelas oitavas de final. Os vencedores, os melhores colocados, né, têm a vantagem de jogar em casa o segundo jogo. Nem sempre isso é garantia de avanço. A gente já viu muitas vezes aí as zebras rondarem pela fase de playoffs e as coisas podem ser muito diferentes do que aconteceram nas primeiras rodadas, na primeira etapa da Liga Nacional de Futsal. Tá concordando? Tá discordando? Deixa o recado, participa, interage junto com a gente, se inscreve no canal, participa do nosso conteúdo também através aqui do YouTube. A gente se fala, aquele abraço pessoal, até mais!